Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 16 de abril. Ibovespa no pregão de hoje fechou em alta de 1,48%, retornando aqui para cima de uma região ali em torno de 51.077, 51.100 pontos, que era um patamar aí de resistência para o gráfico intraday, que continua funcionando como resistência. Já fez um movimento de subida, dentro ainda desse movimento de baixa. Então não há como descartar a possibilidade do Ibov gerar um topo aqui descendente em relação a esse último topo e seguir aqui com um novo movimento de baixa no gráfico de 60 minutos. Lado positivo seria o Ibov se manter realmente, depois da primeira hora de pregão, se manter acima aí dessa faixa de 51.100 até estender a alta já vista nesse pregão para anular esse candle aqui de baixo, o candle de ontem, ou seja, vindo para fechar a semana aí acima dos 51.593 pontos. Isso é o que seria mais interessante. Quando eu falo fechar a semana é porque amanhã já vai ser o último pregão da semana devido ao feriado de sexta-feira. Segunda-feira também vai ser feriado. PETR4 no pregão de hoje apresentou alta de 3%, uma boa recuperação da Petro depois da queda de ontem. A ação que tinha gerado aí um pivô maior de baixa ali no curtíssimo prazo, veio com movimento de subida no pregão de hoje, mas também dentro do que eu falei no Ibovespa, segue na mesma situação, dentro de um movimento de baixa ali no G60. Então, a Petro, se eu fosse planejar alguma operação já de imediato, não já está pronta, mas planejar algo depois dessa subida seria se abrir, até tentando subir, mas revertendo logo na sequência e vindo para baixo, seria mais para day trade na ponta vendedora. Estaria um pouco mais bem montada aqui no meu entender a Petro. Caso abra subindo, logicamente, um pregão aí em alta, qualquer recuo no gráfico de 15 minutos, 10, 15 minutos, fica um pouco mais para a ponta compradora de day trade. Não chegou a mencionar swing trade porque para mim ainda não se encaixa. Dentro do meu método ainda não compraria Petro para swing trade. Vale 5, pregão de hoje com alta de 1%. Nessa alta de 1% proporcionou aqui um candle pequeno dentro do corpo do candle anterior, algo semelhante ao Harami. Esse Harami é um padrão de reversão dos candles. A superação da máxima de hoje aumenta a chance dessa recuperação, de ter uma reversão desse atual movimento aqui de baixo. Mas ainda assim, se eu olho para o G60 da mesma forma do Bov, e até pior do que Bov e Petro, porque não chegou nem a testar ali os fundos anteriores para a gente ver a real força compradora da ação. Está bem fraca, passou um bom tempo lateralizando, a alta veio mais pelo gap de alta do dia e aí ficou de forma lateral o pregão inteiro. Então é um ativo que ainda fica com a perspectiva de curtíssimo prazo dentro dessa tendência aqui do G60, enquanto isso não for revertido, a perspectiva seria de buscar os 27,30, conforme comentado na última videoanálise. Para day trade na ponta compradora, acima da máxima de hoje, daria para planejar day trade na ponta compradora a partir do próximo pregão. E para baixo seria também, pensando aí para baixo, alguma sinalização para baixo aqui no início do pregão também seria um pouco mais interessante para a venda de day trade. Partindo para os demais papéis, começando aqui pela Mills 3, a Mills 3 hoje a gente encerrou a posição comprada no ativo, mencionamos ontem uma elevação do stop para baixo da mínima aqui, mas falando que o objetivo estava em 29,15, mas vai que o ativo dá uma pancada aí para cima no pregão. Nesse pregão terminou isso acontecendo, estaria mais disposto a uma realização de lucro lá perto dos 29,50. Nossa realização de lucro foi em 29,60. Depois de um longo movimento de subida aqui no gráfico de 60 minutos, optamos pela saída aqui na faixa dos R$ 29,60. A ação até subiu ainda mais. Próximo nível de resistência, esses 29,50 continua válido até o fechamento dessa semana. E ali o próximo nível seria o número redondo de R$ 30 para a Mills 3. Então, para quem está comprado, uma atenção especial aí nessa faixa de resistência que pode também funcionar como realização de lucro. Enfim, uma bela operação, a entrada aqui embaixo depois de um movimento corretivo e a ação o mercado terminou colaborando com a gente, gerando um bom movimento aí para cima. A BEV3 abrimos compra nela, a gente já tinha falado nessa ação na última videoanálise. A nossa compra foi em R$ 17,30, com stop em 17,10 e o objetivo está lá em faixa de 17,98. Então o cenário não mudou muito do que nós havíamos falado sobre esse ativo na última videoanálise. Mais detalhes, basta recorrer à última videoanálise. O fato é que fechou bem, fechou acima da máxima que tinha aqui
em 17,49, maior fechamento dentro desse período aqui que ela vem fazendo, seja aqui pelo gráfico diário ou gráfico semanal. A semana já tinha sido boa na semana passada, vamos ver se persiste, termina a semana bem, já rompendo aí, caminhando para os R$18, que é onde está nosso objetivo. Olhando agora para Amar 3, nós abrimos também uma compra em cima de Amar 3 no pregão de hoje. Todas essas compras, todas essas recomendações são feitas aí em tempo real, ao vivo, lá dentro do Investmania. Então, para quem tiver interesse, basta acessar esse site. Então, olhando aqui, a gente tem um movimento corretivo, chegando ali no nível de basicamente 2 topos, chegando nessa faixa de preço. Decidi por uma compra na expectativa de tentar pegar um próximo movimento de subida. Apesar da tendência mais negativa num prazo maior, médio, longo prazo, meu interesse é mais para swing trade em cima desse papel. Então a expectativa de gerar um movimento para cima. Vamos ver se ela vai confirmar. O nosso stop, nossa entrada foi 14,44, nosso stop R$14,16. É uma operação aí de 1,87% basicamente. E o objetivo, eu falo 14,16, mas eu recomendei 14,17, ela terminou fazendo uma mínima em 14,17, basicamente aí esse valor, perdendo essa mínima, seria o stop da posição. O fato é que o objetivo da operação está na faixa dos R$15,25. Vamos ver como é que o mercado reage amanhã. A superação da máxima de hoje seria algo bom, um pivô de alta no G60, quebrando essa sequência de baixa que ela vem ali no G60. Próximo ativo a ser comentado, aqui separado para comentar, CL3, alguns destaques aí de subida no pregão de hoje. CL3 está em tendência de alta de curto prazo, médio prazo, longo prazo, alta hoje de 2,68%, saindo ali de uma certa congestão, ameaçou sair ontem rompendo tudo para baixo e reverteu completamente hoje, trazendo a expectativa de continuar subindo. Só que para mim não caberia, dentro do meu método, não caberia essa entrada. Para alguns pode sim funcionar e depende do critério de cada um para entrada. Seria, por exemplo, comprar a superação da máxima de hoje com stop abaixo da mínima de hoje e projetar o tamanho desse stop acima do preço de entrada para ter o objetivo na relação 1 para 1. Essa seria uma alternativa. A minha alternativa aqui seria mais para, mesmo que a ação continue subindo, avaliar algum chamado pullback, movimento contrário à subida depois do rompimento de resistência, para buscar alguma alternativa de entrada com stop mais curto e uma relação risco-ganho mais favorável. Aí funcionaria isso também, a mesma coisa para os demais ativos que eu vou comentar. A DIR3, forte alta no pregão de hoje, depois de uma lateralização, alta de 4,83%, rompendo alguns topos anteriores, expectativa desse movimento continuar aí para cima, tem uma resistência já de imediata aqui na faixa ali de 11 pila, mas acreditar é uma expectativa, mas desse ativo continuar um movimento de subida aí no curtíssimo a curto prazo na faixa para os 11,40. Então, dentro de alguma correção que ela venha fazer no G60 aí nos próximos pregões, meu interesse maior seria buscar alguma compra com stop um pouco mais curto. E a LSC3, essa um pouco mais confusa, mas enfim, está depois de um forte candle de baixo que ameaçou vir para baixo de alguns fundos anteriores. Vou traçar só uma linha aqui rapidamente. A ação conseguiu reverter esse candle, fechou razoavelmente bem, com alta de 2,78%. Tem resistência ainda importante pela frente na faixa ali de 18,70, mas já é um bom movimento de subida no G60, revertendo completamente esse aqui. E também alguma correção no tempo no preço no G60 seria algo também para eu ficar de olho. É um papel que está no radar para uma possível operação de compra de swing trade. Vamos ver como é que ela vai proceder nos próximos pregões. Grande abraço e agradeço a sua atenção diária às nossas videoanálises, ao acompanhamento, bem como o acesso ao nosso site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.